Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para realizarmos nesta noite do dia 25 de maio de 2026, a 16ª reunião ordinária de 2026. Vamos iniciar nossa sessão orando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito a senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Jonathan de Souza. Presente. Carlos Alberto Vilas Boas. Presente. Davi Moisés Veloso. Presente. Deildo Nunes Pereira. Presente. Gerson Papo de Souza. José Paulo da Silva. Presente. Ketrin Maria Rodrigues. Presente. Luiz Felipe Silva dos Reis. Presente. Valdinei de Paula Silva. Presente. Havendo número legal, declaro aberta esta sessão. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária, realizada dia 18 de maio de 2026. Considera-se aprovada a ata da sessão ordinária, realizada dia 18 de maio de 2026. Passaremos à leitura das matérias constantes para o expediente. Solicito que seja feita a leitura do ofício da senhora Kelly Tríplice de Campos. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, encaminho para conhecimento e adoção das providências institucionais eventualmente cabíveis, cópia do requerimento apresentado à Secretaria Municipal de Saúde de Pedralva, Minas Gerais. O documento relata a situação de incompatibilidade entre a jornada de trabalho da profissional oficiante e da auxiliar em saúde bucal, integrante da equipe, resultando na realização de atendimentos odontológicos sem suporte auxiliar durante parte do expediente. Tal circunstância compromete normas de biossegurança, ergonomia e eficiência do serviço público de saúde, além de ocasionar tratamento desigual em relação aos demais profissionais da mesma categoria do município. Considerando a relevância da matéria para a fiscalização das políticas públicas de saúde e das condições de prestação dos serviços à população, encaminha-se o expediente para ciência e apreciação desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Kelly Tríplice de Campos, requerente. Senhora Secretária Municipal de Saúde de Pedralva, Minas Gerais. Kelly Tríplice de Campo, brasileira, cirurgiã dentista, portadora do CPF, número 027.233.156.22. Vem, com fundamento nas diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS, na Política Nacional de Saúde Bucal, Brasil Sorridente, na Lei Federal nº 11.889/2008 e na norma regulamentadora NR/32 do Ministério de Trabalho e Emprego, expor e requerer o que segue. 1. Dos fatos. O trabalho da equipe de saúde bucal possui caráter indissociável, sendo imprescindível a atuação integrada e simultânea entre cirurgião dentista e auxiliar técnico em saúde bucal, para o adequado cumprimento das diretrizes do SUS e da legislação profissional vigente. A requerente exerce suas funções como cirurgiã dentista no âmbito da Rede Municipal de Saúde de Pedralva, Minas Gerais. Ocorre que, na prática laboral, na unidade onde trabalha, verifica-se situação de incompatibilidade de horários entre a jornada de trabalho da requerente e a da profissional auxiliar em saúde bucal, ASB/TSB, designada para sua equipe. Em consequência, a requerente realiza atendimentos clínicos sem o devido suporte auxiliar durante parte de sua carga horária. Tal situação não se verifica em relação aos demais cirurgiões dentistas, lotados no mesmo município, os quais contam com suporte integral de auxiliar durante toda a sua jornada de trabalho,
conforme é possível atestar pela organização das respectivas equipes e escalas de atendimento. 2. Da fundamentação, da indissociabilidade da equipe e da segurança do trabalho. A atuação isolada do cirurgião-dentista, sem o suporte do auxiliar, viola os preceitos da NR/32, que estabelece diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. O desempenho de procedimentos clínicos cirúrgicos, anestesia, exodontias, restaurações, entre outros, sem o devido auxílio, expõe o profissional e o paciente a riscos biológicos e de acidentes com materiais perfurocortantes, configurando risco ergonômico evidenciado pela ausência de profissional auxiliar. 2.2. Da infração à Lei 11.889/2008 e à Política Nacional de Saúde Bucal. A Lei nº 11.889/2008 define as competências privativas de cada membro da equipe de saúde bucal e pressupõe a atuação conjunta. A Política Nacional de Saúde Bucal, Brasil Sorridente, reforça a necessidade de reorganização da prática e qualificação das ações, o que é inviabilizado quando a equipe atua em horários não coincidentes. 2.3. Da violação aos princípios do SUS e da isonomia. A incompatibilidade de jornadas fere os princípios da integrabilidade, pois impede o atendimento completo e resolutivo, da eficiência, já que reduz a produtividade e aumenta o tempo de espera, e da equidade, ao prejudicar o acesso da população a um serviço de qualidade. Ademais, o tratamento desigual entre a requerente e os demais cirurgiões dentistas do município que contam com suporte auxiliar integral em toda a sua carga horária viola o princípio constitucional da isonomia, artigo 5º caput da Constituição Federal, bem como os princípios da moralidade e impessoalidade que regem a administração pública, artigo 37 caput da CF. 3. Do pedido. Diante do exposto, requer 3.1. A imediata adequação das jornadas de trabalho, promovendo o alinhamento dos horários entre a cirurgiã dentista Kelly Tribest de Campos e auxiliares técnicas em saúde bucal designado para sua equipe, garantindo que ambas atuem de forma simultânea e integrada durante todo o expediente de atendimento clínico da requerente, seja pela adequação do horário da requerente ao do auxiliar ou vice-versa, em condições equivalentes às concedidas aos demais cirurgiões dentistas do município. 3.2. Seja emitida manifestação formal acerca da possibilidade de atendimento ao pleito, com cronograma para a implementação das adequações necessárias no prazo regimental deste município. 3.3. Seja conferido tratamento isonômico a requerente em relação aos demais profissionais da mesma categoria, que atuam no município, nos termos do artigo 5º caput e artigo 37 caput da Constituição Federal. A presente solicitação tem por finalidade contribuir para a melhoria da organização do serviço, para a adequada observância das normas aplicáveis e para a manutenção da qualidade do atendimento ofertado aos usuários da rede pública municipal de saúde. Nestes termos, pede deferimento. Pedralva, Minas Gerais, 14 de maio de 2026. Kelly Tribest de Campos, requerente. Eric Fabiano de Souza Lima, advogado. Solicito que seja feita a leitura do convite do Instituto Aaron Swartz e da Prefeitura Municipal de São José do Alegre. O Instituto Aaron Swartz e a Prefeitura Municipal de São José do Alegre têm a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A iniciativa reúne especialistas, educadores, pesquisadores, estudantes e lideranças públicas em uma programação voltada à cidadania digital, inovação, tecnologia, educação e impacto social. Sua presença será um motivo de grande honra e contribuirá para fortalecer este importante movimento em defesa do conhecimento, da inovação e do futuro.
futuro. Atividades sugeridas. Quarta-feira, 27/5, Patrimônio Digital, Kleber Marinho, às 19 horas, no Museu Histórico Cultural. Sexta-feira, 29/5, Dinheiro Público, Código Público, Lívia Gouveia, às 17 horas, Casa de Cultura Sebastião Barbosa. Sábado, 30/5, Gestão Pública Baseada em Dados, Josué Mestre, Miriam Reis e Thales Tito. Às 18 horas, Escola Estadual Maria Lina de Jesus. Keynote. Instituto Aaron Swartz. Prefeitura Municipal de São José do Alegre. Não havendo outras matérias para o expediente, passaremos aos pronunciamentos na tribuna livre. Convido o senhor Antônio Pereira Vilela para fazer uso da tribuna livre. O senhor Antônio irá falar sobre assuntos diversos e informo que possui 10 minutos prorrogáveis por até mais 5 minutos para fazer seu pronunciamento. O solicitante Antônio Senhor Vilela não compareceu para o uso da tribuna. Não havendo outras inscritos para a tribuna livre, passaremos à ordem do dia. Passaremos à discussão e votação de moção. Solicito que seja feita a leitura da moção de aplauso de autoria do vereador Gerson. Moção de aplausos. O vereador que este subscreve apresenta a mesa lida em plenário, nos termos regimentais, a presente moção de aplausos ao professor Rodrigo Rosa, professor de Educação Física e Jiu-Jitsu, pelo relevante trabalho desenvolvido junto às crianças e jovens do município. No dia 21 de maio, foi realizada a primeira graduação e diplomação dos alunos de Jiu-Jitsu de Pedralva, na Academia Tartaruga Team, marcando um momento histórico e de grande importância para o esporte e para a formação social das crianças participantes. Os alunos fazem parte das oficinas do CRAS, iniciativa que tem proporcionado oportunidades de desenvolvimento pessoal, social e esportivo às crianças do município. Destacamos a dedicação do professor Rodrigo Rosa num trabalho realizado com mais de 30 crianças, transmitindo não apenas os ensinamentos do esporte, mas também valores fundamentais como respeito ao próximo, disciplina, responsabilidade, superação e cidadania. Seu comprometimento e empenho representam um exemplo inspirador para toda a comunidade pedralvense, contribuindo diretamente para a formação de cidadãos mais conscientes, disciplinados e preparados para o futuro. Diante disso, esta Casa Legislativa presta esta justa homenagem ao professor Rodrigo Rosa, expressando os mais sinceros aplausos e reconhecimento pelo excelente trabalho realizado em benefício das crianças e da juventude de Pedralva. Câmara Municipal de Pedralva, 25 de maio de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloco em discussão a moção de autoria do vereador Gerson. Coloco em votação a moção. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos à discussão e votação da prestação de contas do município de Pedralva, referente ao exercício de 2022. Solicito que seja feita a leitura do parecer emitido pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a prestação de contas do município de Pedralva, exercício de 2022, e em seguida a leitura do projeto de decreto legislativo número 4/2026. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer a prestação de contas do exercício de 2022. Primeiro, relatório. Conforme determinação do artigo 317 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o presidente da Casa encaminhou para análise desta comissão o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas no Estado de Minas Gerais, em relação à prestação de contas do Poder Executivo relativo ao exercício de 2022, sob a responsabilidade do prefeito Josimar Silva de Freitas. O parecer prévio do Tribunal de Contas opinou pela aprovação das contas com ressalva nos termos do artigo 45, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 102/2008 e artigo 86, inciso 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, em razão do descumprimento da meta 18 do Plano Nacional de Educação, PNE, relativa à observância do piso salarial nacional do magistério. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 318 do Regimento Interno da Câmara Municipal, não houve solicitação de informações complementares por parte dos vereadores, razão pela qual esta comissão elaborou o presente
presente parecer com base nos documentos encaminhados pelo Tribunal de Contas, especialmente o parecer prévio, os relatórios técnicos e o parecer do Ministério Público de Contas. O prefeito municipal foi comunicado acerca do recebimento do parecer prévio pela Câmara Municipal, não tendo apresentado manifestação perante esta Casa Legislativa. Registramos que o parecer prévio do Tribunal de Contas foi recebido pela Câmara no dia 12/6/2026 e, por isso, a deliberação do plenário sobre aprovação ou não das contas deverá ocorrer até o dia 10/7/2026, tendo em vista o prazo legal para julgamento, que é de 120 dias. Segundo, análise. A Comissão de Finanças analisou os documentos encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, constatando que a prestação de contas do exercício 2022 observou em linhas gerais os principais índices constitucionais e legais relativos à gestão fiscal, orçamentária e financeira do município. Segundo a metodologia adotada pelo Tribunal de Contas, a análise concentrou-se nos principais aspectos relacionados à abertura de créditos orçamentários adicionais, aplicação de recursos na educação e saúde, repasse ao Poder Legislativo, despesas com pessoal, dívida consolidada, operações de crédito, consistência das informações contábeis, atuação do controle interno e acompanhamento das metas do Plano Nacional de Educação, PNE. No tocante aos créditos orçamentários e adicionais, o Tribunal consignou que a abertura e execução dos créditos ocorreram em conformidade com o artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como os artigos 42 e 43 da Lei nº 4.320/1964 e o artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar nº 101/2000. Constou do parecer técnico que a lei orçamentária autorizou percentual superior a 30% para abertura de créditos suplementares, situação que motivou recomendação ao Executivo e ao Legislativo para que adotem, nos exercícios futuros, índices mais razoáveis de suplementação orçamentária, evitando excessiva flexibilização do orçamento-programa. O Tribunal também registrou divergências entre o superávit financeiro informado no módulo DCASP do SICOM e os dados apurados no acompanhamento mensal, motivo pelo qual recomendou ao gestor o correto controle por fonte de recursos e adequada compatibilização do superávit financeiro, nos termos do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto ao repasse ao Poder Legislativo, verificou-se que o município transferiu à Câmara Municipal o equivalente a 3,24% da receita base de cálculo, respeitando o limite constitucional previsto no artigo 29-A, inciso 1º da Constituição Federal. Em relação à manutenção e desenvolvimento do ensino, o município aplicou 28,10% da receita base de cálculo, superando o mínimo constitucional de 25% previsto no artigo 212 da Constituição Federal. No tocante ao Fundeb, o tribunal registrou que o município aplicou 84,47% dos recursos ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observando o mínimo constitucional de 70% previsto no artigo 212-A, inciso 11 da Constituição Federal e artigo 26 da Lei Federal nº 14.113/2020. Constou ainda que apenas 1,49% dos recursos do Fundeb deixaram de ser aplicados no exercício, permanecendo dentro do limite legal de até 10% autorizado para utilização no primeiro quadrimestre do exercício subsequente, conforme artigo 25 da Lei Federal nº 14.113/2020. Quanto às ações e serviços públicos de saúde, verificou-se a aplicação de 27,59% da receita base de cálculo, acima do mínimo constitucional de 15% estabelecido pelo artigo 198, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 141/2012. No que se diz respeito às despesas com pessoal, os percentuais permaneceram dentro dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O Poder Executivo aplicou 48,08% da receita corrente líquida ajustada, o Poder Legislativo 1,41%, totalizando 49,49% da receita base de cálculo.
Em relação à dívida consolidada líquida e as operações de crédito, o município observou os limites estabelecidos pelas resoluções número 40/2001 e número 43/2001 do Senado Federal. No tocante ao relatório de controle interno, embora tenha havido conclusão pela regularidade das contas, o tribunal apontou que o relatório abordou apenas parcialmente os itens exigidos pela Instrução Normativa TCE Minas Gerais, número 04/2017, especialmente quanto à aplicação de recursos públicos por entidades privadas e medidas de proteção de patrimônio público, razão pela qual expediu recomendação ao órgão de controle interno para aprimoramento dos relatórios futuros. No âmbito do Plano Nacional de Educação, PNE, o tribunal registrou o descumprimento das metas 1 e 18 da Lei Federal nº 13.005/2014. Quanto à mesa 1, relacionada à universalização da educação infantil e ampliação da oferta de vagas em creches, o tribunal consignou que o município ainda não atingiu integralmente os percentuais previstos pelo Plano Nacional de Educação, recomendando ao gestor a adoção de políticas públicas voltadas ao cumprimento gradual dessas metas. Já em relação à meta 18, do PNE, o tribunal apontou irregularidade relativa ao não atendimento do piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, previsto no artigo 5º da Lei Federal nº 11.738/2008. O responsável alegou que houve inconsistência cadastral nas informações enviadas ao SICOM quanto à carga horária das profissionais da educação, tendo promovido posterior retificação dos dados. Contudo, a unidade técnica entendeu que não foram apresentados documentos suficientes para comprovar a regularidade integral da situação, mantendo-se a ressalva referente à meta 18 do Plano Nacional de Educação. O Ministério Público de Contas, por sua vez, opinou pela aprovação das contas com ressalvas, entendendo que a irregularidade relativa ao piso salarial nacional do magistério justificava a emissão de parecer favorável com ressalva, nos termos do artigo 45, inciso 2º da Lei Complementar número 102/2008. O tribunal ainda recomendou ao gestor municipal manter atualizados os dados enviados ao SICOM, utilizar corretamente fontes de recursos e códigos de acompanhamento da execução orçamentária das despesas de educação e saúde, movimentar os recursos vinculados em contas bancárias específicas, classificar adequadamente despesas relacionadas à terceirização e contratação de pessoal, planejar adequadamente políticas públicas voltadas ao cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Ressaltou-se, por fim, que a emissão do parecer prévio pela aprovação das contas não impede a apreciação posterior de atos específicos do exercício financeiro de 2022, por meio de denúncia, representação ou ação fiscalizatória própria. Assim, esta comissão, analisando o conteúdo técnico do parecer prévio e não identificando elementos concretos capazes de justificar conclusão diversa, acompanha o entendimento adotado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Conclusão. Diante das considerações expostas, em consonância com o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo número 1.148.298, referente ao exercício de 2022, esta comissão reconhece que as contas do Poder Executivo de Pedralva observaram os principais índices constitucionais e legais aplicáveis, apresentaram regularidade quanto aos demonstrativos contábeis analisados e evidenciaram irregularidade de gravidade suficiente para ensejar a rejeição das contas. Registra-se, contudo, a existência de ressalva relativa ao descumprimento da meta 18 do Plano Nacional de Educação, PNE, concernente à observância do piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, conforme apontado pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público de Contas. Assim, acompanhando integralmente a conclusão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, esta comissão manifesta-se pela aprovação com ressalvas da prestação de contas do exercício 2022, de responsabilidade do prefeito Josimar Silva de Freitas, com as recomendações constantes do parecer prévio, especialmente quanto a. Ao adequado planejamento orçamentário. B. A correta utilização das fontes de recursos. C. A movimentação individualizada de recursos vinculados. D. Ao aprimoramento de controle interno. E. A correta classificação das despesas com pessoal. F. E ao cumprimento das metas 1 e 18 do Plano Nacional de Educação. Ressalta-se
que tanto o órgão técnico quanto o Ministério Público de Contas opinaram pela aprovação das contas com ressalvas, inexistindo no âmbito do processo apreciado irregularidade de gravidade suficiente para justificar a rejeição das contas anuais. Por fim, esta comissão apresenta o respectivo projeto de decreto legislativo para a deliberação do plenário, nos termos regimentais. Câmara Municipal de Pedralva, 22 de maio de 2026. Alexandre Jonathan de Souza, presidente. Carlos Alberto Vilas Boas, vice-presidente. Luiz Felipe Silva dos Reis, secretário relator. Projeto de Decreto Legislativo número 04/2026. Aprova as contas do município de Pedralva relativas ao exercício 2022. Faço saber que a Câmara Municipal de Pedralva aprovou e eu, presidente, nos termos do artigo 75, inciso 1º-C, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedralva, Minas Gerais, promulgo o seguinte decreto legislativos. Artigo 1º. Ficam aprovadas com ressalvas as contas do governo do município de Pedralva, Minas Gerais, relativas ao exercício financeiro de 2022, relacionadas à administração do prefeito Josimar Silva de Freitas, nos termos do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, processo TCE no 1.148.928. Artigo 2º. Ficam ressalvados desta aprovação os atos pendentes de apreciação pelo TCE/MG e os atos de gestão não incluídos da análise do objeto do respectivo parecer prévio. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Autoria: Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Câmara Municipal de Pedralva, 22 de maio de 2026. Alexandre Jonathan de Souza, presidente. Carlos Alberto Vilas Boas, vice-presidente. Luiz Felipe Silva dos Reis, secretário relator. De acordo com o inciso 1 do artigo 319 do Regimento Interno, o projeto de decreto legislativo de julgamento das contas será submetido a uma única discussão e votação. Coloco em discussão única o projeto de decreto legislativo número 4/2026, que aprova as contas do município de Pedralva referente ao exercício de 2022. De acordo com o inciso 3 do artigo 284 do Regimento Interno desta Casa, o julgamento das contas do município será por votação nominal. Portanto, à medida que seus nomes forem chamados, manifestem seu voto. E também, de acordo com o inciso 2 do artigo 319 do Regimento Interno, o parecer do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Desta forma, sendo exigida a maioria de 2/3, o presidente também vota. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo número 4/2026, que aprova as contas do município de Pedralva referente ao exercício de 2022. Vereador Alexandre, como você vota? Voto favorável, senhor presidente. Vereador Carlos Alberto, como vota? Voto favorável. Vereador Davi, como vota? Voto a favor, presidente. Vereador Deildo, como você vota? Favorável, senhor presidente. Vereador Gerson, como você vota? Favorável, senhor presidente. Vereador José Paulo, como você vota? Favorável, senhor presidente. Vereadora Kete, como você vota? A favor, presidente. Vereador Luiz Felipe, como você vota? Favorável, presidente. Vereador Valdinei, como você vota? Favorável. O projeto de decreto legislativo número 4/2026 foi aprovado por unanimidade. Passaremos à discussão e votação de projeto de lei. Temos uma proposta em segundo turno, o projeto de lei complementar número 2/2026. Solicito que seja feita a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei complementar número 2/2026. Senhor presidente, peço permissão para usar a palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, peço que seja dispensada a leitura dos pareceres ao projeto de lei complementar 02/2026, uma vez que já for lido e votado em primeiro turno de votação. Coloco em votação a solicitação do vereador Deildo. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade a solicitação do vereador Deildo, ficando dispensada a leitura dos pareceres ao projeto de lei complementar número 2/2026.
Coloca em segunda discussão o projeto de lei complementar 2/2026. Coloca em segunda votação o projeto de lei complementar 2/2026. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei complementar número 2/2026 em segundo turno por unanimidade. Passaremos à discussão e votação de requerimento. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Deildo Nunes Pereira. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que seja implantado um programa contínuo de cursos e treinamentos para servidores públicos municipais efetivos, concursados, abrangendo tanto servidores administrativos quanto servidores que atuam nos serviços externos, como obras, estradas rurais, operação de máquinas e demais setores da prefeitura. Solicita-se, em especial, a realização de cursos de primeiros socorros, formação de brigadistas, treinamento de prevenção de acidentes, capacitações técnicas relacionadas às funções exercidas pelos servidores. Justificativa. O presente requerimento tem como objetivo fortalecer a segurança, a qualificação e a valorização dos servidores públicos municipais, considerando que atualmente o município possui mais de 400 funcionários distribuídos em diversos setores. Os treinamentos de primeiros socorros e brigadistas são fundamentais para garantir maior segurança no ambiente de trabalho, especialmente para os servidores que atuam diretamente nas ruas, nas obras, nas estradas rurais e na operação de máquinas, onde os riscos de acidentes são maiores. Além disso, é importante que a administração municipal priorize a capacitação dos servidores concursados, pois são profissionais permanentes do quadro da prefeitura. Dessa forma, o conhecimento adquirido permanece no município e contribui para a melhoria contínua dos serviços públicos prestados à população. Investir na formação dos servidores efetivos é investir na eficiência da administração pública, na prevenção de acidentes e na qualidade do atendimento à população. Câmara Municipal de Pedrógão, 22 de maio de 2026. Deildo Nunes Pereira, vereador. Coloca em discussão o requerimento do vereador Deildo. Senhor presidente, permissão para usar a palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, esse é um requerimento extremamente importante. Faz mais de 2 anos e meio mais ou menos que eu estou trabalhando na prefeitura, e de lá para cá a gente sempre observa, né? Sempre a administração pública ela está fazendo alguns cursos. Sempre a gente vê secretário indo para Belo Horizonte, às vezes um chefe de departamento indo para Belo Horizonte, realizando alguns cursos. E a gente não vê muito a administração buscando esses cursos de aperfeiçoamento para o servidor efetivo. É uma carência no nosso município. Eu recordo bem, um tempo atrás, estava conversando com alguns servidores, e um dos servidores que trabalha na mesma área que eu, calceteiro, ele estava me falando que no mandato do prefeito Josimar, eles fizeram uma vez, né, um curso de capacitação para o pessoal fazer quebra-mola, esse quebra-mola elevado. Né, e isso ajuda bastante. Só que, para ter uma ideia, pelas informações que eu tenho, né, na época foi feito, o atual secretário de obras, ele fez esse curso, se não me engano o Will também, né, que fez esse curso também, hoje ele está na máquina, só que a prefeitura teve um concurso, ela vai atualizando também, vai mudando um pouco os seus servidores, e faz a necessidade, né, desses novos servidores. Isso é só um exemplo, não, de diversas áreas, que eles façam a utilização. No exemplo também, hoje tivemos concurso nos serviços gerais, né, dependendo do servidor, principalmente se o pessoal mais novo está chegando, diferente do pessoal que já trabalha na roça, mas se cair uma árvore na estrada e você precisar de ligar uma motosserra, tem servidor que tem dificuldade de ligar uma motosserra, porque ele nunca mexeu com isso, ele nunca trabalhou com esse equipamento. Aí como é que você pede para um servidor ir cortar uma árvore no que está trancando pela estrada sem nunca ter trabalhado com esse equipamento? O risco que ele corre para ele e para as demais pessoas que estão ali. Então é interessante que em diversas as áreas que a gente invista em capacitação do servidor efetivo, porque a gente vê muito, o que eu vejo, faço um exemplo que eu vejo, a gente vê, entra secretário, faz um monte de curso, sai formado, depois ele sai, monta uma empresa e começa a prestar serviço para a prefeitura. E na prefeitura mesmo, o servidor, quem fica realizando o serviço, às vezes um técnico administrativo, né, ele não faz o curso de capacitação, ele não tem tanta oportunidade. Então, pedir, né, para o executivo que ele olhe para esse servidor, né, com mais carinho, que ele ajude esse servidor a se capacitar, porque para esse servidor também ter que sair, disponibilizar daqui da prefeitura para ele entrar na faculdade ou entrar num curso, às vezes ele tem dificuldade, e muitas das vezes o caminho é trazer esses cursos aqui. Essa questão mesmo
de questão de segurança, faz umas parcerias, não precisa nem ter que gastar muito dinheiro, faz uma parceria com o Corpo de Bombeiro, né? Muitas das vezes a gente trabalha, às vezes tem lugar que está trabalhando ali, tem 10 funcionários, 15 funcionários, 20 funcionários. Se acontecer um acidente, né? Quem que vai socorrer até que o SAMU possa chegar, até que o socorro possa chegar? Muitas das vezes, e uma coisa também que conversando com alguns servidores me falaram sobre isso, teve um caso, hoje a escola existe uma legislação, uma lei que nas escolas tem que ter, todo ano eles têm que fazer, fazer esses cursos com o bombeiro, mas outras áreas não têm essa obrigação, e onde não tem essa obrigação acaba não tendo esses cursos. Essas são minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson Papo de Souza. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito construção de uma faixa elevada para travessia de pedestres na via de acesso ao bairro Lagoa, nas proximidades da lanchonete localizada próxima à igreja. Justificativa. O presente requerimento se faz necessário em razão do intenso fluxo de veículos e pedestres no referido local, especialmente devido à proximidade da igreja e do comércio existente, o que aumenta significativamente a circulação de moradores, crianças, idosos e fiéis. A implantação de faixa elevada contribuirá para a redução da velocidade nos veículos, proporcionando maior segurança aos pedestres e prevenindo acidentes, atendendo a uma antiga reivindicação da comunidade local. Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal, através do setor competente, que sejam tomadas as providências necessárias para a realização da obra. Câmara Municipal de Pedralva, 22 de maio de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Gerson. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson Papo de Souza. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que seja realizada a devida notificação à Copasa para que providencie com urgência a finalização dos serviços iniciados na Avenida Cláudio Rodrigues de Souza. Justificativa. O presente requerimento se faz necessário em razão dos transtornos causados à população pela paralisação e demora da conclusão dos serviços executados pela Copasa na referida avenida. Conforme demonstram as fotos anexas, os locais onde foram realizadas intervenções encontram-se abertos, com buracos, afundamentos e trechos danificados da pavimentação, comprometendo a trafegabilidade de veículos e colocando em risco a segurança de motoristas, motociclistas e pedestres. Além disso, a situação vem causando diversos transtornos aos moradores da região, aumentando o risco de acidentes e dificultando o trânsito diário, especialmente em períodos chuvosos. Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que adote as providências cabíveis junto à Copasa, para que a empresa conclua os reparos e realize a recomposição adequada da pavimentação da Avenida Cláudio Rodrigues de Souza, restabelecendo a segurança e as condições adequadas de circulação no local. Câmara Municipal de Pedralva, 22 de maio de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Gerson. Senhor presidente, peço permissão de fazer uso da palavra sentado. Permissão concedida. Cumprimento os demais colegas vereadores, boa noite. Cumprimento o público aqui presente, boa noite. Cumprimento quem nos acompanha pela rede social também, boa noite. Senhor presidente, muito bem apresentado o requerimento do vereador Gerson. Eu passei lá dia 1º de maio, aquela obra já tinha iniciado, parte da via, né, tá sinalizada para que a pessoa não possa passar, e eu passei essa semana lá de novo e tá do mesmo jeito, né? Tá sinalizado, parte da rua não consegue utilizar, poeira, aquele transtorno ali para os moradores ali. Está muito bem apresentado, a gente não pode deixar uma obra quase um mês para ser realizada e finalizada, trazendo prejuízo. Ali é um trecho de bastante circulação de veículo, que corre risco até de acontecer acidente, né, que um tem que ficar parando para dar preferência para o outro. Então a gente tem que cobrar mesmo, parabéns pelo requerimento. E, vereador Gerson, é muito necessário melhorar aquela situação daquela via lá. Obrigado, presidente. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson Papo de Souza. O vereador que este subscreve requer ao coordenador local da Copasa que seja feita a recuperação adequada do calçamento em uma rua do loteamento Pinheirinho, em frente ao depósito do senhor Alain,
bem como a verificação e o devido reparo do vazamento de água existente nas proximidades do referido local, além da adoção de medidas necessárias para garantir a correta recomposição da via após intervenções realizadas pela Copasa. Justificativa. Trata-se de solicitação que demanda atendimento com a máxima brevidade, tendo em vista os significativos transtornos que vem ocasionando ao local. Registro que, após a realização dos serviços pela Copasa no local, o calçamento não foi recomposto de forma adequada, resultando na formação de um buraco que vem acumulando água das chuvas. Tal situação causa transtornos à população, oferecendo riscos à segurança de pedestres e motoristas, além de contribuir para a proliferação de insetos. Além disso, foi identificado vazamento de água nas proximidades, que escorre pela lateral da via, agravando ainda mais as condições do local e evidenciando a necessidade de intervenção urgente para a solução do problema. Câmara Municipal de Pedralva, 22 de maio de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Gerson. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson Papo de Souza. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que sejam realizadas com urgência vistoria técnica e providências necessárias para solucionar o vazamento de esgoto existente na Avenida Flávio Antônio de Paiva, no bairro Córrego Fundo, bem como que seja avaliada a necessidade de melhorias e substituição da rede de canalização do local. Justificativa. O presente requerimento se faz necessário diante das constantes reclamações dos moradores acerca do decorrente vazamento de esgoto na referida via pública. O problema já ocorreu em diversas ocasiões, demonstrando que a atual estrutura da canalização apresenta condições precárias e insuficientes para atender adequadamente a demanda da região. Cabe ressaltar que solicitação a respeito deste mesmo problema já foi realizada por este vereador no início do mês de fevereiro de 2025, porém, a situação persiste e voltou a causar transtornos à população local, evidenciando a necessidade de uma solução definitiva por parte do Poder Executivo. Além do forte mau cheiro e do desconforto causado aos moradores e aos usuários da via, o vazamento compromete as condições de higiene e saúde pública, podendo favorecer a proliferação de insetos, contaminações e doenças. A situação também prejudica a trafegabilidade na avenida e afeta diretamente a qualidade de vida da comunidade do bairro Córrego Fundo. Dessa forma, torna-se indispensável a atuação do setor competente para que sejam adotadas medidas eficazes e permanentes, evitando a repetição constante do problema e garantindo melhores condições de infraestrutura e bem-estar à população. Câmara Municipal de Pedralva, 25 de maio de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Gerson. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson Papo de Souza. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito instalação de uma placa de sinalização maior e de mais visível na bifurcação de acesso aos bairros Pipa e Pedrão, localizada em frente à fábrica de bananas do Lolô, bem como a implantação de sinalização refletiva adequada para melhor visualização no período noturno. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo atender às constantes dificuldades enfrentadas por motoristas, especialmente condutores de carretas e veículos de grande porte, que se dirigem ao bairro Pedrão e acabam entrando, equivocadamente, no acesso ao bairro Pipa. A placa de sinalização atualmente existente é pequena e de difícil visualização, principalmente durante a noite, o que contribui para os erros de trajeto. Após perceberem o engano, muitos motoristas encontram dificuldades para realizar manobras de retorno, devido à ausência de espaço adequado, ocasionando transtornos, riscos à segurança no trânsito e prejuízos à fluidez da circulação no local. Dessa forma, torna-se necessária a instalação de uma sinalização mais eficiente, em tamanho adequado e com material refletivo, proporcionando melhor orientação aos motoristas, maior segurança viária e prevenção de novos transtornos naquela localidade. Câmara Municipal de Pedralva, 25 de maio de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Gerson. Boa noite, senhor presidente, vereadora, vereadores, público presente e quem nos acompanha pela rede social. Presidente, o que está acontecendo ali já faz muito tempo. Lá existe uma placa pequena da bifurcação lá. O GPS manda o pessoal ir para o lado da Pipa, que deve ser o caminho mais curto. Só que, esse final de semana, o motorista teve que pousar lá, uma carreta muito grande. Aí teve que o morador do bairro, no outro dia,
e sinalizando para ele voltar até onde desce para virar essa carreta. Então, o que eu peço para o setor responsável é que coloque uma placa maior lá para ter bem visibilidade, porque para indicar o sentido Pedrão, porque ele sai ali e depois não tem como voltar. Quando é um carro pequeno, acontece também, mas é mais fácil virar e voltar, mas agora uma carreta. Está complicando a vida dos motoristas, o pessoal fica puto com isso aí, então peço que seja resolvido isso o mais depressa possível. Coloque em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Valdinei de Paula Silva. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que informe de que forma foi realizado a canalização da água pluvial no loteamento Chico Caldas e no loteamento Antônio Fortes, encaminhando ainda cópia da documentação técnica que comprova a execução dos serviços, tais como projetos, memoriais, laudos, mapas, relatórios técnicos e demais documentos pertinentes. Justificativa. O presente requerimento tem como finalidade buscar esclarecimentos acerca da estrutura da drenagem pluvial executada no loteamento Chico Caldas e no loteamento Antônio Fortes, considerando a importância de garantir que os sistemas tenham sido realizados de maneira adequada, observando critérios técnicos de segurança e de eficiência no escoamento das águas pluviais. A solicitação da documentação comprobatória visa assegurar transparência na execução dos serviços públicos e possibilitar a correta fiscalização por parte do Poder Legislativo, especialmente quanto às condições da canalização implantada, sua capacidade de funcionamento e eventual impacto das áreas adjacentes. Além disso, o acesso às informações e documentos técnicos é fundamental para que sejam avaliadas possíveis necessidades de manutenção, adequações ou melhorias futuras, prevenindo transtornos à população, danos à infraestrutura urbana e problemas relacionados a alagamentos, erosões e comprometimento das vias públicas. Dessa forma, espera-se que o Executivo Municipal encaminhe as informações solicitadas com a devida clareza e transparência, colaborando com o trabalho de fiscalização e acompanhamento realizado por este vereador. Câmara Municipal de Pedralva, 25 de maio de 2026. Valdinei de Paula Silva, vereador. Coloque em discussão o requerimento, vereador Valdinei. Coloque em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento, vereador Valdinei de Paula Silva. O vereador que este subscreve requer a Copasa providências urgentes em relação ao serviço executado na Avenida Cláudio Rodrigues de Souza. Requer-se que 1. Conclua imediatamente o serviço realizado na Avenida Cláudio Rodrigues de Souza. 2. Promova a recuperação adequada do pavimento intertravado, bloquetes, com nivelamento e compactação corretos. 3. Realize o fechamento dos buracos e a recomposição total da via. 4. Adote medidas de segurança e sinalização até a finalização definitiva dos reparos. Justificativa. O presente requerimento se faz necessário em razão das condições precárias em que a via permaneceu após a intervenção realizada pela Copasa, conforme demonstram as fotos anexas. Verifica-se a existência de buracos abertos, afundamento do solo, danos no calçamento e recomposição inadequada dos bloquetes, situação que vem causando transtornos e colocando em risco a segurança de pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas que transitam pelo local. Além dos riscos de acidentes, o problema compromete a mobilidade urbana e gera insegurança aos moradores da região, motivo pelo qual se faz necessária a atuação urgente da concessionária para a solução definitiva da situação. Câmara Municipal de Pedralva, 25 de maio de 2026. Valdinei de Paula Silva, vereador. Coloque em discussão o requerimento, vereador Valdinei. Coloque em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Luiz Felipe Silva dos Reis. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito informações e providências urgentes quanto ao cumprimento da lei municipal aprovada por esta Casa Legislativa em dezembro de 2025,
Lei número 2117, de 2 de fevereiro de 2026, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de dispositivos de monitoramento contínuo intermitente de glicose para pessoas com diabetes tipo 1 no município. Considerando que a referida lei foi debatida, aprovada e sancionada com o objetivo de garantir mais dignidade, segurança, qualidade de vida e acompanhamento adequado aos pacientes diagnosticados com diabetes tipo 1, considerando que, mesmo após meses da aprovação da legislação, até a presente data não houve o efetivo início da sua execução, gerando grande preocupação nas famílias e pacientes que aguardam a implementação do benefício, considerando que o não cumprimento de uma lei municipal regularmente aprovada representa afronta ao princípio constitucional da legalidade, norteador da administração pública, além de demonstrar desrespeito ao poder legislativo e à população beneficiada, considerando que a omissão injustificada na execução da lei vigente poderá ensejar responsabilização dos agentes públicos competentes, inclusive no âmbito da improbidade administrativa, diante da violação aos princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal, requer-se que o Poder Executivo informe, de forma detalhada, quais providências foram tomadas até o presente momento para o cumprimento da referida lei municipal, que seja informado o motivo pelo qual a lei ainda não foi executada, que seja apresentado o cronograma oficial para início imediato da execução da política pública prevista na legislação, que o município esclareça se há planejamento administrativo para aquisição e a distribuição dos dispositivos, que o Poder Executivo cumpra imediatamente a legislação vigente, evitando eventual responsabilização administrativa e judicial decorrente da omissão de cumprimento da norma aprovada e sancionada. Justificativa. Justifica-se que o presente requerimento, diante do evidente sentimento de descompromisso com a efetivação da legislação aprovada, causando frustração às famílias e pacientes que aguardam por um direito já reconhecido pelo município através da aprovação da lei, certo da compreensão da urgência de uma solução, os moradores contam com a atenção e empenho do senhor prefeito para tal. Câmara Municipal de Pedralva, 25 de maio de 2026. Luiz Felipe Silva dos Reis, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Luiz Felipe. Senhor presidente, peço permissão de fazer uso da palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, esse requerimento é um requerimento assim um pouco mais firme, a postura da cobrança junto ao Poder Executivo, principalmente ao setor da Secretaria de Saúde. Nós criamos essa lei, foi aprovada aqui e foi promulgado pelo chefe do Poder Executivo. Nós votamos e aprovamos ela em dezembro. Já tem quase 6 meses que nós aprovamos essa lei aqui e até agora não foi feito nada. Não é disponibilizado esses dispositivos para as famílias que precisam, que não são muitas famílias dentro do nosso município, só que eu sou cobrado toda semana pelos familiares que têm que estar comprando esse dispositivo, que é em torno de R$300 a R$400 por quinzena. Por mês vai dar em torno de R$800, só que são famílias que algumas pessoas não têm condições de comprar. E é prescrito pelo médico. Isso aqui é um avanço na qualidade de vida desses pacientes que têm o diabetes do tipo 1. Só que até hoje a lei não foi cumprida, não é executada. E é muito simples para o cidadão pegar essa lei agora, entrar no fórum com o processo e fazer o Poder Executivo fornecer. Hoje a gente tem uma lei que garante esse direito no âmbito municipal, só entrar com uma ação de obrigação de fazer ou uma ação indenizatória, o município vai ser condenado. Só que esse não é o processo correto. Do que adianta nós aqui legislarmos, criarmos leis, para que ela seja colocada na gaveta e não tenha aplicabilidade no dia a dia? Isso é um desrespeito com o Poder Legislativo. Para que servem as leis que nós criamos aqui? Só servem as leis que para eles é interessante? Que para eles é conveniente? Não é assim que funciona. Antes tivesse vetado a lei, então. Que aí, pelo menos, ela não estava lá no quadro de lei municipal. Se a gente tem uma lei municipal que garante um direito para o cidadão, esse direito tem que ser fornecido. E a política pública é essencial. É para pessoas que precisam, não são muitas pessoas, mas que necessitam sim desse dispositivo. Então eu cobro do Poder Executivo que tome providência para adquirir esse produto, né, esse equipamento, esse dispositivo, para entregar para essas pessoas, fornecer para essas pessoas, porque 6 meses para fazer uma licitação, não tem como. Falar que até agora não conseguiu fazer uma licitação, que não montou um processo licitatório, pede para mim que eu faça para eles. Se tiver com dificuldade, é muito simples. Não tem como você ficar 6 meses esperando fazer um processo licitatório.
nem divulgou a licitação. Aí a população me cobra toda semana, mas aí eu falo, tem uma lei criada, aí eles perdem até a gente perde até o prestígio aqui, o Poder Legislativo, de criarmos uma lei, divulgarmos uma lei que não tem aplicabilidade. A gente não consegue explicar para o cidadão por que a lei não funciona no dia a dia. Obrigado, presidente. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Luiz Felipe Silva dos Reis. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito informações e providências urgentes quanto à execução de importantes obras de infraestrutura em nosso município, cujos recursos financeiros já se encontram disponíveis na conta da prefeitura há considerável período de tempo, sem a devida aplicação. Considerando que o recurso no valor de R$ 110 mil, destinado à construção de um poço artesiano no bairro Paulino Paixão, foi conquistado por este vereador no ano de 2021, com o objetivo de levar melhorias e garantir melhores condições de abastecimento à população local, encontrando-se disponível na conta da Prefeitura desde abril de 2021, sem que a obra tenha sido executada até a presente data. Considerando que o recurso no valor de R$ 80 mil destinado a obras de calçamento do bairro Correias também foi conquistado por este vereador no ano de 2025, visando melhorias para os moradores da comunidade, estando disponível desde abril de 2025 sem execução. Considerando que nada justifica tamanha demora para o início e conclusão das referidas obras, especialmente diante da necessidade da população local e da importância dessas melhorias para a qualidade de vida dos moradores, considerando que o atual período de estiagem representa momento adequado e oportuno para a execução das obras, sobretudo os serviços de infraestrutura e pavimentação, considerando que a paralisação injustificada de recursos públicos destinado ao município gera indignação na população e demonstra falta de planejamento e prioridade administrativa. Requer-se que o Poder Executivo informe de forma detalhada os motivos da não execução da obra de construção do poço artesiano no bairro Paulino Paixão, mesmo após mais de 5 anos da disponibilização do recurso, que informe os motivos da não execução da obra de calçamento do bairro Correias, apesar do recurso já se encontrar disponível desde abril de 2025, que seja apresentado o cronograma oficial para início e conclusão das referidas obras, que o Poder Executivo adote providências imediatas para a execução dos serviços aproveitando o período de seca para a realização das intervenções necessárias, que sejam encaminhadas cópias dos processos administrativos, projetos, licitações e demais atos relacionados aos referidos recursos e obras. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento diante da necessidade urgente de garantir respeito à população beneficiada e assegurar a correta aplicação dos recursos públicos, evitando que verbas importantes permaneçam paradas, enquanto moradores aguardam melhorias essenciais há anos, mesmo com recursos já conquistados e disponibilizados para o município. Certo da compreensão da urgência de uma solução, os moradores contam com a atenção e empenho do senhor prefeito para tal. Câmara Municipal de Pedralva, 25 de maio de 2026. Luiz Felipe Silva dos Reis, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Luiz Felipe. Senhor presidente, peço permissão de fazer uso da palavra sentado novamente. Senhor presidente, nesse requerimento eu cobro a situação de 2 obras que estão paradas aqui no nosso município. De recurso, um recurso que eu trouxe em 2021 para a construção de um poço artesiano no bairro Paulino Paixão. Já fazem 5 anos, passou de uma gestão para outra. E a gente precisa fazer aquela obra, uma obra de extrema importância para a comunidade local. E outra obra, outro recurso que veio no ano passado, em abril do ano passado, em 2025, um recurso para fazer um calçamento num trecho da estrada do bairro Correias. São 2 obras fundamentais para trazer melhorias, benfeitorias para aquela localidade. E quando nós conquistamos esses recursos, a gente busca esse recurso junto aos deputados, não é para o recurso vir e ficar parado na conta da prefeitura. É para ser revertido para a população. Porque o recurso de emenda parlamentar é recurso do povo, é recurso de pagamento de imposto que foi convertido, virou emenda parlamentar e está devolvendo para o povo. Mas não é para esse recurso ficar parado na conta da prefeitura. É para que esse recurso venha e possa ser realizadas as obras necessárias. E com o passar dos anos, dos meses, o recurso ele não acompanha o valor, o orçamento das obras depois. E depois o recurso que a gente traz pode ser que não seja suficiente para executar aquela obra de maneira, na sua plenitude, em todos os sentidos.
Então, eu cobro aqui do Poder Executivo que execute essas duas obras, aproveite esse momento de seca, de estiagem, que agora é o momento ideal para fazer essas obras de infraestrutura, tanto do poço lá do Paulino Paixão. Nós aprovamos aqui a doação do terreno, não tem porquê agora justificativa para tanta delonga para fazer uma obra dessa, que faça não só a obra de perfuração do poço, mas que também faça a rede de distribuição. Nós não podemos fazer essa obra pela metade, a gente tem que fazer a perfuração do poço e entregar essa água na casa de cada cidadão daquela localidade. E cobro também para que faça o calçamento no bairro Correios, o recurso já está na conta da prefeitura, não há justificativa para tanta delonga para executar esses dois projetos. Obrigado, presidente. Coloque em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. É encerrada a ordem do dia, passaremos aos pronunciamentos dos senhores vereadores. A palavra está livre. Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, a gente vem cobrando, o prefeito não está atendendo nossos pedidos. Eu acho que está na hora de nós apertar mais um pouquinho o prefeito. Até o senhor, na sessão passada, o senhor comentou que está desanimado. Não desanima não, não joga toalha não, vamos cobrar, vamos apertar. O vereador tem força. Não podemos deixar a Pedral ficar parado. Como diz um amigo meu, o Pedral está indo para UTI. Nós não podemos deixar acontecer isso. Antigamente, no passado, eu fui todo no quarto mandato, era difícil chegar recursos, os vereadores traziam. Hoje eu estou vendo na Câmara que todos os vereadores trazem recursos e o prefeito não está conseguindo fazer as obras. Será que ele não está conseguindo diminuir o nosso município? Será que ele não tem competência? O que está acontecendo? Ele precisava aparecer mais, administrar mais de perto. O prefeito está muito sumido, a gente não vê o prefeito. As obras paradas, as máquinas precisando de reforma. Então, assim, fica difícil. Fica uma situação difícil no nosso município. Nas Pitangueiras, eu estou lá desde meus 12 anos, vim para Pitangueira, fui criado em São José do Alegre, boa parte da infância. Tem uma estrada que nós falávamos que o Tomonte, pai de Tomonte, que é vizinho da Câmara, sonhava que fazer essa estrada ali para ligar o bairro da Pitangueira ao bairro Mamona, que pertence a São José do Alegre, até o município de Santa Rita, na época. Era um trio, aí o Dailton, primeiro mandato, conseguiu fazer essas estradas. Uma parceria com o pessoal, e até o Levi que fez o trator. E a prefeitura sempre cuidou dessas estradas. Ano passado, esse ano, não deu manutenção. O pessoal cansou de pedir. Tem gente que fez aqui, agendou, espera amanhã, vai segunda, vai terça, vai quarta. O que aconteceu agora? Não tem que arrumar duas retas, alugaram reta particular, para arrumar essas estradas de lavoura. Melhorar um pouco as estradas, não tem condição de tirar os produtos. Se for esperar da prefeitura, não consegue colher os cafés, não consegue tirar a lavoura. Então o pessoal está desanimado, está descrente, desacreditado. Então acho que está na hora de nós mostrar a nossa força, nós vereadores, apertar esse prefeito um pouco, que precisa trabalhar. Ele é um administrador, ele é responsável por tudo que está à frente da prefeitura. E nós somos obrigados a fiscalizar e cobrar. Está ficando uma situação muito difícil no nosso município. Perante os vizinhos, está vergonhoso quando a gente fala que é vereador em Pedral, eles veem a situação que está nas nossas estradas, nossas ruas. Vergonhoso para nós. Então vamos apertar o prefeito, não desanima não. Escuta o conselho de um amigo, um vereador experiente, 4 mandatos. Nunca vi acontecer isso em Pedral. Uma máquina ficar 7 meses parado. Não pode acontecer. Um abraço para vocês aí hoje. Obrigado. Peço ao senhor vice-presidente que assuma a cadeira da presidência. Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, vereadoras, vereador, ex-vereador Sebastião Lima, público presente, internauta que nos assiste, boa noite a todos. Hoje eu apresentei aqui 2 requerimentos, né? Um é solicitando, né, ao poder público, né, como vai ser feito a canalização da água ali do loteamento Chico Calda, né, aonde eles vão desaguar, de que forma que vai ser feita. E parece que tem projeto aprovado no CODEMA que eles têm que canalizar a água ali, tanto faz ali na saída da rua Juca Osório ali, e quanto ali na rua Nosso Vereador Nosso Firmino.
Então, aí eu quero ver os documentos em mãos, né, para a gente tomar providência, porque senão daqui uns dias libera o loteamento, sem a infraestrutura necessária, quem vai sofrer são os moradores ali da rua do Juca Osório, o Nó Firmino, ali da casa do Will e demais pessoas ali, né? E a empresa embolsa o dinheiro e vai embora e o problema fica para a população de Pedrógão, né? Então, e ali também, ali no loteamento do Antônio Forte, a rede de canalização da água fluvial já está toda ligada, eles já estão ligaram ali, acabou essa semana, mas não ligou, acho que não ligou lá em cima ainda, conforme foi combinado. Está todo prontinho agora, mas temos que fiscalizar, porque senão daqui uns dias também libera o loteamento, usufruindo do meio mais fácil, mais barato, para ganhar muito mais dinheiro, né? Mas o importante é que o Rogério está disposto a ajudar. Agora, dependendo, nós precisa ver da cacheta. Então, é preocupante isso. Os moradores estão preocupados, né? E tem que ficar preocupado mesmo, porque depois que liberar, aí as consequências vêm. E aí não adianta querer ir lá socorrer a população. Mas se tem como prevenir antes, vamos fazer a prevenção, né? O novo vereador Gerson também solicitou ali o requerimento, eu também fez um ali do Cláudio Rodrigues ali, né, que a Copasa já está mexendo há bastante tempo ali também, e que eles façam o serviço de forma correta, né, que ali é uma estrada bastante movimentada, e o fluxo ali é bastante, que eles possam ali fazer o atendimento, arrumar os broquetes de forma correta, né, porque fizeram esse dia, refizeram de novo, e aí está com problema de novo, né, então, que eles possam estar ali trazendo a solução para os moradores ali daquela rua ali, né. Voltando também a falar ali da rua Maricibele, né? O cidadão também mandou um boletim de ocorrência semana passada, que ele foi descer a rua José de Oliveira Lopes ali, infelizmente tem um degrau lá e ele acabou quebrando o para-choque do veículo dele, aí orientaram ele a fazer um boletim de ocorrência e a prefeitura vai pagar, né? Então, que situação que nós está chegando, né? É triste isso, faz 7 meses, né? Vai fazer um ano já, e o pessoal está cobrando, a qual eu falei a semana passada, né? A gente fica meio desanimado, fica triste, porque a gente, quantas vezes procurei o executivo, procurei o inspector de obras, pelo projeto ali da canalização ali da água ali também, né? E nada foi feito. Então a gente chega o momento de desanimar. E a gente conversa com o leitor está triste, e não é só os moradores ali do bairro São José, é toda a população por causa do supermercado Reis ali. O movimento é muito grande, o bairro é grande, tem bastante de morador, e a gente fica triste por isso, né? Mas eu conversei também, liguei por o senhor Grandão, né, que é dono ali da Carvila ali, perguntando para ele por que ele tinha impedido a empresa de fazer a obra ali. Aí ele falou que, pelo preço que ela apresentou, ele acha que ela não vai conseguir concluir a obra. E também as outras 2 empresas que participaram também entrou contra a empresa também. Eu falei isso, mas somente a prefeitura sentar lá, chamar a empresa e ver se ela não tem possibilidade de concluir a obra, desclassifica ela, e o segundo colocado assume e faz o calçamento. Até ele parou e falei para ele meio estourado, assim, ele viu que eu estava meio nervoso, ele ligou o carro e saiu, nem esperou terminar de falar com ele. Mas a gente fica nervoso mesmo, o pessoal chega na gente e fala mais a gente, então, e a gente corre atrás de um lado, o problema não resolve, a gente fica sem solução. Não sei quando que vai chamar, que atitude que vão tomar, porque não dá nem satisfação mais, fica difícil, né? E uma coisa que muito indignou hoje, né? E eu já fiquei sabendo, né, há vários dias, mas hoje foi concretizado aqui, né? Nós liberamos o recurso, né, para o rolo compactador o ano passado, né? E já faz uns 7 meses que está guardado no sítio aí. Então, se não tem utilidade, vai para leilão, vende, né? Faz uns 7 meses que está guardado aí, entendeu? Então, não sei quanto custou, R$4.000. E agora chegou o período de seca e o rolo compactador está lá, abandonado, não sei se está cheio de mato, de que forma está, entendeu? Mas é triste. A gente vê um patrimônio público, né? Esquecido assim no canto, né? Eu tenho certeza que ele ia ter muita utilidade ali na Serra do Balaio, lá na casa do São Vicente Sampaio, naquela subida, entendeu?
Espero que essa chuva lá, o São Vicente de Sampaio, não fique doente, que Deus proteja ele, ajuda ele, guarda ele, porque você precisa sair lá só de avião, né? O senhor João, né, lá da Serra da Divisa, né, que falou, se der um chuvisqueiro, não tem como sair, né? Os alunos amanhã ali do Santo Antônio, será que vai vir para a escola? Porque esse dia choveu, aconteceu a mesma coisa, ficou até 15 dias sem estar vindo para a escola, né? E isso foi o próprio pai do aluno que falou para mim, é funcionário público, falou que vai até ali no Belo Ramo, para frente não vai. Então é triste isso, entendeu? Senhor presidente, o senhor concede a parte para mim? Concedo. Em relação à questão do Santo Antônio, eu estava conversando com uma mãe semana passada, e isso me preocupava desde quando tinha a proposta de fechar a escola do bairro Santo Antônio. Porque quando tinha escola lá, eu sou de lá, então eu conheço o pessoal. Quando tinha escola, tinha um cuidado com a estrada, porque o ônibus escolar tinha que ir até lá na escola e virar. Tinha que levar alunos, os professores trabalhavam lá. Agora que não tem a escola, a maior preocupação deles quando foi fechar a escola foi: vão nos abandonar aqui, não vão cuidar da estrada. E está acontecendo isso. Hoje o ônibus vai até no Belo Ramo, deu uma chuva, já não termina o Santo Antônio. Por quê? Não tem o compromisso de precisar ir lá mais. Não tem escola. Só tem um aluno para pegar. É muito mais fácil deixar um aluno para trás quando a escola estava lá, que você era obrigado a virar o ônibus lá na escola. Porque antes ia, agora o ônibus não chega lá mais. Então, só complementando a fala do senhor, então quando fechou a escola, não vem o caso, a necessidade do fechamento, mas sim agora o descaso de não atender lá o restante do bairro. Porque agora o transporte escolar não vai. A gente sabe que é assim. Nas férias, não arruma estrada. Nós ficamos sofrendo com estrada ruim. Começa o ano letivo, a prefeitura começa a arrumar estrada, porque aí os ônibus vai andar nas estradas. É assim todo ano. Obrigado, presidente. Então é preocupante para a gente, né, ver o descaso que está acontecendo, né? Sem falar da ponte lá do Santo Antônio, que já faz uns 3 meses, eu apresentei requerimento, o nobre vereador Luiz Felipe apresentou também, e esta semana o cidadão mandou para mim de novo a gravação de lá, que a ponte não foi arrumada, é uns 3 pranchão só, mas ele utiliza dela porque ele mexe com cavalo, e toda vez que ele chega na ponte ele tem que descer do cavalo e passar do outro lado, porque o cavalo não consegue passar. E fora que se deixar vai danificando mais e trazendo mais consequências. Então é mais fácil consertar 2 pranchão do que esperar a ponte acabar, né? Então é triste, já faz uns 3 meses ou 4 meses já que mandou para mim e foi apresentar 2 requerimentos aqui e até hoje não solucionou o problema, né? Então a gente fica triste, chateado por essas coisas que estão acontecendo, né? Eu queria que, igual estava o ano passado, você saiu, o pessoal falou, olha, o prefeito está trabalhando, tudo, as obras estão fluindo, né? Mas infelizmente está parado, né? Nós liberamos aquela licitação, né, para a reforma da rodoviária, calçamento, tudo, e até agora não foi concluída nenhuma obra, né? Então é preocupante. Dinheiro tem, falta ação. Então eu espero que tenha mais ação, entendeu? Porque as festas, você pode ver os cronogramas da festa, tudo certinho, bonito, preparado, fizeram uma festa bonita para o povo. Mas e o restante? O caso mesmo do remédio lá do pessoal diabético é preocupante, porque é saúde. E já faz 6 meses que aprovou a lei, isso é um descaso com aqueles que necessitam do remédio. Então, se tem o recurso, se tem a lei, o porquê não ajudar as pessoas? Então, nos preocupa tudo isso que está acontecendo. Mas conforme o vereador Carlinho falou, né, não podemos desanimar. Temos que lutar até o último instante, né? O povo concedeu o voto, confiou na gente, então a gente tem que estar aqui cobrando, discutindo, falando, porque tem que melhorar, tem que fazer para a população, entendeu? Então, eu creio, se fosse falta de recurso, eu até concordaria, mas dinheiro tem bastante. Então, falta ação. Peço ao Poder Executivo, ao secretário de obra, aos fiscais, às demais pessoas, que façam um cronograma, um planejamento e traz a solução para as pessoas. E o que me preocupou hoje foi o rolo compactador também, né? Já faz dias já que eu estou de olho nele e perguntei, falei, não, está parado mesmo num sítio aí, já faz tempo, e comprou um maquinário de mais de 500 mil para ficar no sol, chuva, deteriorando e o dinheiro público sendo mal gasto. Então, se não vai ter utilidade, faz leilão dele, compra. E outra coisa também, nós aprovou a reta aqui, né? Aqui em fevereiro. O porquê não comprou a reta até hoje? E hoje nós estamos com uma reta só funcionando.
e o povo precisando de reto. Então, a culpa não é dos vereadores, porque nós votamos em turno único. Por quê? Para agilizar o prazo para o prefeito, para estar fazendo a licitação. Se tivesse a outra reta, nós teria duas. E agora nós tem uma, está arriscado não ter nenhuma mais, porque ela pode estragar a qualquer momento. E o povo vai sofrer de novo. Eu tive conversando com o tratorista, que é vizinho meu lá, parece que tem trator estragado por causa de lâmina. Lâmina, você vai em quantos lugares que tem lâmina para vender de trator? Faz a licitação de lâmina, compra hoje, amanhã chega aí. E vai atender os produtores rurais, as lavouras. Olha lá o Veraldo, lá na Pedra Batista, o senhor Zezão, lá no bairro do Angu, o Messias, na divisa, só meieiro, não tem condições para nada. Deu como que eles vão pagar? É difícil, né? É preocupante, né? Então, a gente está aqui esclarecendo para a população que os vereadores têm feito os seus deveres de casa, mas, infelizmente, o executivo tem deixado a desejar. Mas espero que pode melhorar, que pode mudar e as coisas voltarem a acontecer, né? E trazer a melhoria para toda a população de Pedralva. Essas são as minhas palavras e boa noite a todos. Informo que há matéria para análise da Comissão de Legislação, Justiça, Redação e para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Comissão de Serviço Público, Obra e Administração Municipal. Convido para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 1º de junho, às 19h15. Declaro encerrada esta sessão e boa noite a todos.